Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você vai abrir sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 4, no livro de Filipenses, capítulo 4. Capítulo 4. Nós vamos estar compartilhando do versículo 4 em diante. Todos acharam? Glória a Deus. A palavra diz assim, no livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebeste de mim, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a Tua palavra. Ó Deus, eu louvo ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos tem dado de cada dia poder ter a oportunidade, ó Deus, de estar estudando a Tua palavra, nos alimentando da Tua palavra, ó Pai. E nesta noite eu quero pedir que o Teu Espírito Santo venha usar a minha vida, Pai querido, Deus amado, na exposição desta palavra, Deus, assim como o Senhor falou ao meu coração. Eu quero pedir que o Senhor fale, Espírito Santo, ao coração de cada um dos Teus filhos que estão aqui nesta noite. Usa a minha vida como instrumento do Senhor, ó Deus, para estar trazendo uma palavra que venha, Pai querido, Deus amado, alimentar a Tua igreja nessa noite, no nome de Jesus. É o que desejo, é o desejo do meu coração, e que toda a glória e toda a honra seja dadas ao Senhor, porque o Senhor é digno de louvor, de honra e de glória. Louvado seja o nome do Senhor. Pode assentar, meus amados, em nome de Jesus. Glória a Jesus, aleluias. Amados, eu tenho um propósito no meu coração nessa noite, é de falar algo que há uma necessidade muito grande na vida das pessoas. Todo mundo quer que isso aconteça na vida dele. Todo mundo quer que se manifeste essa bênção que já foi conquistada para você na sua vida. Então, eu quero trazer uma palavra no sentido de viver a paz de Cristo. Diga comigo, viver a paz de Cristo. Então esse é o desejo do meu coração, que você saia daqui aprendendo um pouco mais a respeito dessa paz que Jesus conquistou para que ela seja a realidade na sua vida, para que você realmente viva e caminhe nessa paz. Então o nosso texto de referência é esse, mas antes eu quero trazer aqui, em Isaías no capítulo 9, no versículo 6, abra comigo em Isaías no capítulo 9, versículo 6, Isaías 9, 6. A palavra diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre, e o governo será, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. A palavra diz que o povo andava debaixo de uma grande treva, uma escuridão. Aí o profeta tem essa revelação da palavra, que o menino nasceu, que havia um menino, que ia governar, e o governo estava sobre ele. E sobre ele estava realmente esse poder e essa unção maravilhosa. Nós
temos registrado nessa palavra a respeito desse menino. Nós temos registrado na palavra que sabemos que o governo está sobre a vida dele. Nós temos registrado na palavra que ele é maravilhoso. No desenvolvendo o ministério de Jesus, nós vimos que ele é maravilhoso. Em prodígios, em maravilhas, ele operou maravilhas onde ele estava. Nós temos registrado na palavra. E nós podemos conhecer isso. Isso cumpriu e nós sabemos que cumpriu. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é conselheiro. Ele é conselheiro. E nós vimos Jesus exercendo o ministério dele, os aconselhamentos de Jesus, os ensinos de Jesus, nos ensinando. Então ele é conselheiro. Ele é Deus forte. Através de Jesus nós podemos ver a operação de Deus, como Deus forte, operando milagres, prodígios e maravilhas. Nós podemos presenciar isso através da palavra de Deus. Ele é o Pai da eternidade. Então, a palavra diz que ele estava desde o princípio. Antes da fundação do mundo ele já era. Ele já estava. Ele já existia. Então ele não tem princípio nem fim. Ele é o alfa e o ômega. De eternidade a eternidade ele é Senhor. Nós podemos ver isso na palavra. E a minha mensagem nessa noite está baseada nesse, ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Lucas, no capítulo 2, em Lucas, no capítulo 2, você vai ver comigo aqui, Lucas capítulo 2, a palavra do Senhor nos diz que agora, Lucas 2, no versículo 13 e 14, a palavra diz assim: e subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícias celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens. Então nós vemos aqui que os anjos, as milícias celestiais, estavam agora declarando paz na terra. Paz na terra. Então eles presenciaram, eles sabiam que a paz estava chegando no nosso meio, que a paz estava chegando na vida dos homens. Então todo aquele que estava sem paz, desse momento em diante ele já podia entender uma coisa: a paz chegou. A paz chegou. A paz chegou. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de João, no capítulo 16 também, vamos ler o 16. Vamos ver o 14, 27 primeiro. João 14. João 14, 17. A palavra diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece. Vós conheceis porque ele habita em vós e estará em vós. Ele habita em vós e ele estará em vós. Agora vamos 14, 27. 14, 27, que a palavra diz: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, eu deixo com vocês a minha paz. Essa paz é a paz de Deus. Essa é a paz de Deus. Essa paz de Deus é tão forte no meio do povo judeu, que eles cumprimentam uns aos outros shalom. Você pode ver que todo mundo passa pelo shalom, paz, paz, paz. Shalom quer dizer paz. Eles cumprimentam assim, paz. E essa paz é tão de Deus. E Jesus entendia a necessidade tão grande do homem, precisando dessa paz na vida dele, que quando Jesus, depois de que ele ressuscitou, que ele apareceu ali no meio dos apóstolos, dos discípulos ali, que estavam reunidos ali, primeira coisa que ele falou: paz seja com vocês. Paz seja com vocês. Porque ele conhece o coração. Ele sabia o coração daquelas pessoas ali.
Então a paz que ele tinha, a paz que ele era, a essência da paz, ele agora diz: paz esteja com vocês. Foi 2 vezes, da outra vez também a mesma coisa: a paz esteja com vocês. O que ele está dizendo? Eu estou liberando a paz para o coração de vocês. Eu estou liberando a paz para a vida de vocês. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Em Gálatas, agora vamos ver Romanos também. Em Romanos, no capítulo 14, queremos também, Romanos capítulo 14, e o versículo é o 17, a palavra do Senhor diz assim: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Você pertencia ao reino do mundo, das trevas, mas você veio para Jesus. Quando você veio e aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você deixou o reino das trevas e agora você veio para o reino da luz. Você deixou o reino do mundo e veio para o reino de Deus. Esse reino que você veio, esse reino que você pertence agora, a essência dele não é comida física, mas é comida espiritual. E essa comida espiritual na sua vida, ela vai trazer realmente benefícios para você. Esse alimento espiritual, ele vai transmitir paz para o seu coração. O alimento espiritual na nossa vida agora, que é mais importante do que o físico, no reino de Deus, o alimento espiritual, que é a leitura da palavra, é o conhecer a Deus, é o buscar intimidade com Deus. Na nossa vida nós precisamos mais disso do que o alimento físico. Jesus falou que nem só de pão viverá o homem, mas o homem agora vai viver da palavra de Deus. O nosso alimento espiritual é a palavra de Deus. E esse alimento dessa palavra vai trazer para a nossa vida, no nosso interior, na nossa mente, no nosso coração, no nosso intelecto, essa bênção maravilhosa, que diz assim, olha, versículo 17, porque o reino de Deus, esse reino que você pertence agora, não é comida nem bebida, mas justiça e paz, e alegria no Espírito Santo, e alegria no Espírito Santo, é o reino que você vive agora, é o reino agora que você está envolvido nele. Então o que envolve esse reino agora, então quer dizer que a coisa que move o reino de Deus é a palavra dele. E a palavra dele sendo praticada por você, você buscando alimentar da palavra e cumprindo a palavra, vivendo a palavra, você vai revestido de uma paz. Mas não é qualquer paz, é a paz de Deus. Não é a paz que o mundo oferece. Não é a paz que o mundo conhece. O mundo não conhece essa paz. O mundo não conhece essa paz. Mas você passa a conhecer essa paz. Porque você está no reino de Deus e é um reino de paz. É um reino de paz. Glória a Deus, é um reino de paz. Em Gálatas 5:22, eu nem vou abrir porque essa aí todo mundo já conhece, que é o fruto do Espírito. O que é fruto? Fruto é uma coisa que se lança na terra uma semente. A palavra diz que se essa semente, ela ficar insistindo em ficar viva, se ela insistir em ficar viva, ela vai terminar em nada. Mas se essa semente, ao ser lançada na terra, ela morrer, se ela morrer, vai gerar uma planta. E essa semente gerou-se agora uma planta, e ela vai crescer, e ela vai dar folhas, e vai dar ramos, e vai dar flor, e dessa flor vai dar um fruto. E esse fruto, você pode entender que é depois de uma caminhada. Esse fruto, quando começa a fluir nessa vida, então esse fruto é uma coisa que acontece naturalmente numa planta. Naturalmente, se você plantou uma semente, você já plantou já pensando em colher o fruto. Porque o percurso natural é esse, você planta a semente e você vai esperar o tempo e vai colher o fruto. É justamente o que acontece na nossa vida. Nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós morremos para o mundo e nascemos para o reino de Deus, e no reino de Deus nós começamos a crescer. Nós começamos a crescer, e de repente nós começamos a lançar folhas, para proteger os que estão do nosso lado. Nós começamos realmente a crescer,
E de repente começa a aparecer uma flor. E essa flor agora começa a gerar o fruto. Então um do fruto é a paz. É paz. Paz é fruto do Espírito. Então paz é o fruto do Espírito de Deus na sua vida. Então é uma coisa que vai acontecer na sua vida de uma maneira natural e normal. Você vai andar segundo a direção de Deus, vai seguir obedecendo a palavra, e vai gerar naturalmente, as coisas vão acontecer na sua vida de uma maneira natural e normal. É o que acontece na vida daqueles que temem ao Senhor, que alimentam da palavra do Senhor. Ele não tem, assim, a paz está no coração dele. Ele vive em paz. Porque quem conduz a vida dele é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não conhece nós só aqui, ele conhece ali, lá e lá no futuro. Ele conhece o seu amanhã, ele conhece tudo da sua vida. Então é ele que vai guiar o seu percurso, vai guiar a sua caminhada, o seu dia a dia. Louvado seja o nome do Senhor. Então o texto que nós lemos aqui, que está em Filipenses, no livro de Filipenses, glória a Deus. No livro de Filipenses, nós lemos aqui no capítulo 4, nós vemos aqui que eu separei 7 bênçãos na vida de uma pessoa que caminha nesse propósito de ser obediente ao Senhor e conhecedor da palavra. Primeiro, que é o primeiro que eu coloquei aqui, que está no versículo 4, a palavra diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. O primeiro sintoma da paz é a alegria. Já o comentário é uma pessoa tensa, ao contrário, uma pessoa tensa que não está em paz. Estar em paz é estar alegre e descontraído. Mesmo nas situações difíceis, uma pessoa que vive em paz consegue sorrir. O bom humor acompanha quem transmite paz. E às vezes conseguimos até rir dos problemas. Nós conseguimos até rir dos nossos problemas. A verdadeira paz, ela traz alegria. Amém? A verdadeira paz, ela traz alegria. Diga para a pessoa que está do seu lado. A verdadeira paz, ela traz alegria. Se você está em paz, mesmo que você tente esconder, há no seu semblante, mesmo que você não, você sabe que quando você está em paz dentro de você, reflete uma alegria, que você não precisa estar rindo para que as pessoas vejam alegria na sua face. É isso que muitas vezes já deve ter falado com vocês, as pessoas que te conheciam, antes de ter Jesus e agora te conhecem quando você tem Jesus, você já deve ter ouvido isso. Tem alguma coisa diferente em você. Tem alguma coisa diferente em você. Você ficou diferente, eu não sei o quê. Mas que tem. Parece que está com um semblante diferente. Sabe por quê? Porque não precisa falar. Lá dentro tem paz. Jesus, o Espírito Santo, ele habita em você e ele é o Senhor da paz. O Espírito Santo transmite paz. Então, se você não está vivendo essa bênção na sua vida, realmente, de desfrutar dessa paz, você pode buscar porque ela está em você. Você pode procurar começar a buscar essa paz que ela está em você. Não está lá, nem aqui, nem lá. Não, ela está dentro de você. O agente da paz é o Espírito Santo e ele está em você. Quem transmite a paz, quem é a essência da paz é o Espírito Santo e ele está em você. Então essa paz, se você não está vivendo essa paz, você pode buscar essa paz para a sua vida, porque ela já está em você, porque você já pertence a um reino de paz, louvado seja o nome do Senhor. Então, dos sintomas de quem tem paz, é alegria, tem gente que fala assim, não, mas tem gente que ri à toa, mas você já prestou atenção que quando está reunido, a reunião de crente, qualquer coisinha é motivo de alegria. A gente ri com tudo, né? Por quê? Porque tem uma paz dentro de nós. E essa paz, amados, tem um canto que diz assim, não importa a circunstância.
Não é a circunstância que vai fazer isso mudar no meu coração. Não é. Porque ela já está lá dentro. Então a circunstância é só é uma mera situação que eu vou vencer, porque essa paz que está dentro de mim, eu tenho segurança nessa paz e ela vai me capacitar a vencer. Então a circunstância não muda o que está dentro do meu coração, porque é íntimo, é lá dentro. O segundo ponto que eu percebi aqui, que está no versículo 5. No versículo diz assim, equilíbrio. No versículo 5 diz assim, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Outra característica da verdadeira paz é o equilíbrio. Uma pessoa constante não vive, uma pessoa inconstante, ela não vive na paz. Existem pessoas que são bipolares e outras ainda que sejam dignas, ser assim, multipolares. Ou seja, um dia está de uma maneira e depois nem sabe como estará. Já quem recebe a paz de Deus consegue manter constância em seu temperamento. A verdadeira paz, ela traz equilíbrio. Ela traz equilíbrio. Ela traz equilíbrio. Amados, a palavra de Deus no seu coração, ela vai fazer você ser uma pessoa equilibrada. Ela vai fazer você ser uma pessoa equilibrada. Esse equilíbrio está muito ligado ao domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito também. É o equilíbrio. É o equilíbrio, você está equilibrado. Porque tem gente que um dia está lá em cima, tem gente que está lá embaixo. Não, a palavra nos dá uma sensação de equilíbrio. Então você é constante. Quem te vê aqui na igreja, quem te vê no seu trabalho, quem te vê na sua casa, quem te vê onde estiver, é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Ele é o equilíbrio. Porque ele tem consciência de que a maneira dele viver não é para agradar homens, nem pessoas, nem esse, nem aquele, é para agradar ele. E ele está presente em todos os lugares. Então ele está presente em todos os lugares. Então o nosso equilíbrio é porque nós estamos ligados nele. Nós sabemos que toda a situação ali, ele está presente. Então nós passamos a ser uma pessoa equilibrada. Uma pessoa equilibrada. Uma pessoa equilibrada, ela não, assim, a coisa acontece na vida dela. Tem uma coisa que eu vou até contar uma experiência aqui que é maravilhosa. Olha, sabe o que acontece com uma pessoa que tem equilíbrio? Hoje em dia você sabe o que é dirigir na cidade. Então você está assim, aí uma pessoa pega e te dá uma fechada. Né? Depende da fechada, aí dependendo da sua situação, você vai ver se você é equilibrado ou não é. Então a situação revela o seu equilíbrio. Né? A situação revela o seu equilíbrio. Por exemplo, se você falou um palavrão, ele já estava lá dentro há muito tempo. O que saiu de você é porque já estava lá dentro há muito tempo. Se você abençoou a pessoa, é porque já estava lá dentro essa paz. A paz já estava lá dentro. Então o contexto, a situação não muda o que está lá dentro. Jesus falou que a boca fala o que está cheio o coração. Se no seu coração, na sua intimidade, o Espírito Santo está realmente movendo ali, não tem palavrão formado para você soltar. O que tem formado em você é bênção. Então, se te fazem mal, você vai abençoá-lo. Isso está a essência de uma verdadeira paz. A essência de uma verdadeira paz. Porque a paz está lá dentro. E ela não vai mudar com a circunstância de fora, porque ela está lá dentro. Então, desaba uma coisa aqui, desaba outra coisa ali, mas ele está lá dentro. Ele está consciente, ele está firme, ele sabe o que tem. Está tranquilo dentro de si. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, muitas vezes, nem a gente conhece a gente. Muitas vezes a gente não conhece a gente. Mas a situação vai revelar a você quem você é. Quem você é. Eu acho legal porque às vezes é tão impressionante assim, é muito rápido. Então não tem como a pessoa fingir. Não tem como a pessoa fingir. O que ela tem é que alimentar da palavra, que a palavra esteja dentro dela, para que na hora saia a palavra. Né? Então isso é que é importante. A boca fala o que está cheio o coração.
Se está cheio o coração de paz, ele vai ter equilíbrio emocional, para poder tratar dessa situação, para poder realmente vencer essa batalha. Isso faz parte de paz, sabe por quê? Você é uma pessoa de Deus. Mas numa situação dessa aí, você lança uma coisa que depois você arrepende de ter feito. Aquilo vai ficar te martelando. Aquilo ali vai tirar a sua paz. Aquilo ali vai ficar na sua cabeça te martelando. Vai tirar a sua paz. E por um período você vai ficar naquele negócio, aquele arrependimento de ter feito aquilo ali. Então por isso que é muito importante a gente conhecer a palavra, porque a palavra nos dá capacidade para a gente fazer as coisas. Antes da coisa acontecer, você já está preparado para aquilo que vai vir. O Espírito Santo sabe o que vai vir lá na sua frente. Aí ele te prepara para enfrentar aquilo ali. Você sabia que Deus não faz nada sem primeiro revelar os seus profetas? Deus revela a você o que Ele vai fazer no futuro. Deus revela a você o que Ele vai fazer à frente. Aí você já está preparado. Você já está preparado. Por isso que você realmente passa a ser essa pessoa constante. Porque você passa a ter segurança na palavra, isso traz paz e segurança para o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Diga para o seu vizinho aí, a verdadeira paz, ela é equilibrada. Ela traz equilíbrio. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, agora eu quero ver o terceiro ponto, está no versículo 6. A palavra diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus a vossa petição, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Quem procura paz, consegue ser tranquilo, mesmo em meio a tumulto e muito trabalho. Tranquilidade não é falta de fazer em si, conseguir fazer tudo de maneira pacífica e calma. A fonte desta paciência toda é a vida de oração, pois sempre que estamos começando a perder a paz, apresentamos tudo diante de Deus e voltamos a ficar tranquilos, sabendo que tudo está nas mãos do Senhor. Então a verdadeira paz, ela traz tranquilidade. Eu falei equilíbrio, e agora é tranquilidade. Tranquilidade. A verdadeira paz, ela traz tranquilidade para você. Ela traz tranquilidade por quê? Se você está enfrentando uma situação difícil, apresente ao Senhor. Abra a sua boca e fale com Ele. Fale com Ele. Tem muita coisa que não acontece na sua vida, sabe por quê? Porque você está pedindo mal. A palavra diz que todo aquele que pede, recebe. Quem pede e não recebe, é porque está pedindo mal. Então, se você sabendo pedir, Ele vai te dar. Porque Ele tem desejo em te dar. Mas você precisa aprender a pedir. Saber pedir. Saber pedir. Então aqui, a orientação que nós temos aqui é o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Então é assim que deve apresentar ao Senhor, com oração, com súplica, com ações de graça. Apresente a Ele todas as suas petições. E o Deus da paz vai conceber aquilo que almeja o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. O que faz isso? Traz tranquilidade para você. Tranquilidade para você, porque para você viver em paz. Porque uma das coisas que tira a paz é a ansiedade para conseguir as coisas, é a ansiedade de medo de não conseguir aquilo, de medo de aquilo acontecer. Então a pessoa está com medo, ela começa a ficar ansiosa e começa a ficar... E Jesus falou uma coisa muito séria. O ser humano não tem capacidade para ansiedade. O homem não tem esse potencial para suportar a ansiedade. Por isso que ele fala que nós não devemos andar ansiosos. Isso é muito para você. Você não pode andar ansioso. Por isso que você, quando surgiu uma necessidade, surgiu uma situação mais difícil, leva ao Senhor. Leva e apresente ao Senhor para isso não tirar a sua paz. Você leva para o Senhor e coloca na mão dEle.
em oração, em súplica e ações de graça. E Ele vai te abençoar. E você vai continuar tranquilo. Porque você já fez o que devia fazer, já colocou na mão dEle. E quando está na mão dEle, você sabe que Ele vai resolver. Ele vai resolver essa situação. Ele vai dar uma solução para a sua vida. Ele vai dar uma direção para a situação que você está enfrentando. Para que você tenha uma vida de paz. Para que você tenha uma vida de equilíbrio. Para que você não ande ansioso por coisa alguma. É uma das coisas que a gente mais vê na nossa geração. É a ansiedade, depois passa por uma depressão. E a pessoa começa a ficar deprimida. E depois aí a pessoa tem um nível de depressão que a pessoa perde até o sentido. Mas tudo não começa tão grande, começa pequenininho. Mas não foi tratado, não foi lançado ao Senhor. Talvez a pessoa nem tenha um Senhor. Né? Porque igual você, agora você já não tem mais motivo para isso. Porque qualquer coisa que acontecer, você está colocando na mão do Senhor. Senhor, ó, dá uma bênção, Senhor, ó, uma solução, Pai. A palavra diz que você vai entrar no seu quarto, vai fechar a porta e vai falar em secreto com Ele. Apresentar toda a sua situação. Então a verdadeira paz, diga, ela é tranquila. Louvado seja o Senhor. O versículo 7, ela diz a compreensão e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz traz certeza e compreensão do que está vivendo e de todas as decisões que toma. Uma pessoa sem paz vive confusa entre o coração, que é o sentimento, e a mente, que é o pensamento. Esta dúvida entre o que quer fazer e o que sabe ser correto, tirar a paz de muitas pessoas que acabam seguindo os seus instintos, causando mais problemas ainda. Mas a verdadeira paz guarda o nosso pensamento e emoções além do nosso entendimento. Então a verdadeira paz, ela traz no nosso coração, na nossa mente. Eu gosto muito de falar a respeito de coração e de mente, porque a nossa mente, a mente e o coração, na palavra, ela mistura muito. Então, quando fala coração, é sentimento. E quando fala mente, também é sentimento e está tudo mais ou menos envolvido. Mas o nosso coração ou a nossa mente, aí é que está realmente a nossa maior luta. A nossa maior luta. A palavra de Deus diz que nós devemos ter a mente de Cristo. Então, para ter a mente de Cristo, você precisa realmente começar a conhecer a Cristo. Conhecer a sua palavra. Alimentar-se da palavra do Senhor, aí você vai ter a mente de Cristo. A mente de Cristo. A mente de Cristo, você conhecendo Jesus, você vê que Ele fazia coisa extraordinária. Então a mente dele só tem coisa boa. Só pensamentos bons. A mente de Cristo é o que nós precisamos almejar para a gente realmente ter uma vida desejando coisas boas para os outros. Então precisa haver na nossa vida, no nosso coração, uma renovação da nossa mente. E essa renovação da nossa mente, ela vai acontecer da medida que você vai se alimentando da palavra. O alimentar-se da palavra, o conhecer a palavra, o aproximar-se de Deus, vai trazer na sua mente uma renovação. Uma renovação. Amados, a nossa mente é tudo, amados. Assim, que nos envolve. Você talvez está com a mente, se você está com a mente de Cristo, ou com a mente arejada, com a mente realmente que tem paz, você está em meio a um turbulento. Vamos falar de Paulo. Paulo e Silas estavam amarrados num calabouço, numa prisão, num lugar fedorento, amarrado com as mãos e os pés. E ali, toda noite ali naquele lugar ali, e de repente ali por volta de meia-noite, eles começam a cantar cânticos de louvores ao Senhor. Está vendo o que é ter uma mente realmente, a mente de Cristo, uma mente curada, uma mente liberta, uma mente que tem paz. Então ele estava naquela situação toda constrangedora, naquela dificuldade de dor, de mau cheiro, de coisas tão ruins ali. Mas o seu interior, seu coração, estava no céu. O seu coração, a sua mente estava no céu.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Isso, por exemplo, talvez você está enfrentando muita dificuldade na sua vida. Talvez está enfrentando dificuldade tal que às vezes as pessoas têm até dó de você. Não, a luta dela é muito grande, a luta dele é muito grande. Mas vai depender muito do que está na sua mente. Vai depender muito do que está no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Não importa o contexto em que você está inserido. O importa é o que está dentro de você, na sua mente, no seu coração. O que está no seu coração. Nós temos um Deus que cuida de todos os detalhes da nossa vida. Ele cuida de tudo da sua vida. Mas você precisa saber disso. Você precisa conhecer a maneira dele agir. Ele tem cuidado de você. A palavra diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não preciso ter medo, porque ele está ali comigo. Então qualquer lugar que eu andar, ele está ali comigo. Se está tudo bem, ele está. Se está tudo mal, ele está ali também. Então a gente não escapa do governo de Deus na nossa vida. Então por isso traz paz e segurança no nosso coração. Então isso faz com que essa paz não me deixe realmente envolver com o contexto que eu estou inserido ali, com situações de momento, porque é algo que está lá dentro, a minha paz, é Ele que habita em mim. Então o contexto, realmente, o acontecimento, as coisas, as minhas necessidades, as situações em que eu estou envolvido, as dificuldades, as limitações que eu tenho, isso aí eu sei que vão ser vencidas. Vão ser vencidas. Porque o Deus da paz está comigo. O Deus da paz está comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. A verdadeira paz, ela traz compreensão. Amém? Então você tem essa compreensão. Você tem esse entendimento de que essa paz que está em você, ela te prepara de tal maneira que a situação em volta pode estar meio confusa, mas lá dentro não está. Lá dentro não está. Você está enfrentando lutas e dificuldade, mas tem uma alegria dentro do seu coração. Tem uma paz dentro do seu coração. Então essa paz é o Espírito Santo, é Deus. A palavra diz que Ele é o nosso Consolador. Consolador. Então, talvez a gente veja que a gente passa por momentos de dificuldades na vida. Aí, na dificuldade, Ele começa a agir. Para que você realmente comece a tomar posse dessa paz que Ele traz para você. Né? A palavra diz que a luta pode durar uma noite inteira. Mas a alegria vem pela manhã. Né? Por quê? Porque você tem a segurança da paz de Deus que habita em você. Você vai lutar, mas você sabe que vai vencer. É completamente diferente uma luta de você vai enfrentar uma dificuldade e você sabe que você vai vencer. E outra coisa é você enfrentar uma dificuldade, mas ter dúvida. Não sei se eu venço ou não sei se eu vou perder. Mas quando você tem certeza que vai vencer, é completamente diferente a sua maneira de lutar. E o Deus da paz está em você e Ele vai te dar direção para que você possa vencer. Louvado seja o nome do Senhor. Então a verdadeira paz, diga, amados, a verdadeira paz, ela traz compreensão. Louvado seja o Senhor. O quinto está no versículo 8, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Outra característica de quem vive em paz é conseguir fixar o pensamento em coisas proveitosas. Uma pessoa sem paz não consegue pensar nada de bom. A mente humana é cheia de surpresas e às vezes consegue enganar com pensamentos atormentadores. Nosso cérebro é como uma caixa que vamos enchendo e depois só conseguimos retirar o mesmo conteúdo que colocamos. Por isso precisamos nos alimentar de coisas boas, o máximo possível, para que realmente você tenha bons pensamentos. Glória a Deus, para que você tenha bons pensamentos. Se uma pessoa, talvez que ela fica diante de uma televisão,
assistindo um filme de terror, e depois ela achar que ela vai ter paz, tem como. Não funciona assim. Né? A pessoa fica alimentando ali, assistindo aquele negócio vidrado num filme de terror. E depois, quando sai dali, ela acha que ela vai deitar na cama lá e vai deitar em paz e vai dormir em paz. Amados, entrou muita coisa ruim aí na sua mente. Olha, a maneira de nosso inimigo agir na nossa vida é pelos nossos sentidos. Então, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você pega, cuidado com o que você cheira, cuidado com o que você ouve, muito cuidado com o que você fala, porque é aí que o inimigo vai tentar nos pegar. Então, o que a gente deve fazer? Devemos nos encher de coisas boas, coisas boas. Ao nos alimentar de coisas boas, quando nós abrimos a nossa boca, vai sair coisas boas, né? Vai sair coisas boas. Então, por isso é que a gente precisa ter esse entendimento, porque a nossa mente, ela aceita tudo. Ela aceita tudo. Você vai julgando e a mente vai só armazenando. Você vai julgando, a mente vai armazenando. Aí de repente começa a fluir aquilo que está lá dentro. O Espírito Santo fala uma coisa maravilhosa. Olha, você não precisa ter medo quando você chegar diante das autoridades, porque eu vou te orientar no que você vai falar. Ele vai te orientar no que vai falar. Mas você sabe o que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai fazer você lembrar daquilo que você já conhece. Então, se é uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, não vai ter como o Espírito Santo agir de uma maneira para poder se responder com uma palavra de Deus. Ele vai te orientar na palavra. Então, quando você estiver diante da situação, o Espírito Santo vai usar você de uma maneira toda especial, mas naquilo que você conhece. É aquela hora que muitas vezes a pessoa fala assim, pastor, eu leio a palavra, mas não entendo nada. Eu pego, continua lendo. Você não está entendendo, mas pode continuar lendo. Pode continuar lendo. Sabe por quê? Você está lendo, você não está entendendo, mas você está armazenando a palavra no seu espírito, no seu coração, na sua mente. Né? Aí de repente você chega numa situação dessa, e você precisa dar uma palavra. Aí o Espírito Santo vai lá no que você leu e não entendeu, ele vai trazer a revelação, aí você fala com a pessoa. Você já viu uma hora que você não estava nem preparado para poder falar alguma coisa? E o Espírito Santo usa você para poder falar? É porque já estava lá dentro, viu, querido? É porque a palavra já estava ali dentro. Né? Então, por isso que é importante. Você está entendendo a palavra, leia. Não está entendendo, continua lendo. Continua lendo. Porque ela está sendo registrada na sua mente. Isso vai trazer grande crescimento para você. Crescimento para você. Tem muitos métodos de ler a palavra, igual o pastor está passando para a gente a maneira de ler a palavra toda no ano e tal. Tem muitas maneiras de ler a palavra. Mas o importante é que não importa a maneira, o negócio é você ler a palavra. Você vai conhecer a verdade. Você vai conhecer a palavra. Porque a palavra é que vai fluir na sua vida. Amados, a própria palavra fala. Você sabe por que o povo sofre? O povo sofre porque falta conhecimento. Falta conhecimento. Essa paz que eu estou pregando para vocês aqui, ela já foi conquistada para você há 2000 anos atrás. E muitos de vocês aqui estão vivendo tribulado, sem paz, com dificuldade, mas ela já foi conquistada por você. Jesus já conquistou para você, para que ela esteja agindo na sua vida, para que você esteja desfrutando dessa paz. Ela já foi liberada para você. Mas por você não conhecer a palavra, você não desfruta dessa bênção tão grande que Deus tem para realizar na sua vida. Então, tudo nosso está baseado na palavra. Na palavra. Então, amados, você está entendendo, não está entendendo? Leia a palavra. Leia a palavra. Não tá, eu não estou gostando, mas continua lendo assim mesmo. Continua lendo. Porque a palavra, ela que vai dar realmente essa bênção para a sua vida. Então, a verdadeira paz, diga, a verdadeira paz traz bons pensamentos. Então, a verdadeira paz, ela traz bons pensamentos. Bons pensamentos. É muito bom. Tem uma coisa que agrada bem as pessoas. É você conversar com uma pessoa, que você está conversando, ela tem uma conversa agradável. Né? No nosso meio, é a pessoa que vai falar de uma experiência, vai falar de Jesus.
Né? A palavra diz que quando nós nos reunimos, um tem salmo, tem cântico, tem testemunho, então é aquela confraternização do conhecimento, das experiências, da palavra na nossa vida. Então quando tem pessoas assim, você se sente bem em conversar com essa pessoa. Mas quando você vai conversar com uma pessoa, que só sai besteira da boca dela, amados, é só a primeira vez. Eu só ouço ela uma vez só. Não tem demagogia nenhuma. Eu ouço a pessoa uma vez só. Se ela insistir em falar, é uma vez só. Mas se ela deixar eu falar, aí eu ainda mudo, posso mudar a minha maneira de pensar. Mas eu não estou aqui para poder escutar besteira dos outros, não. Eu estou aqui para poder ouvir palavras que me edificam. Eu estou aqui para compartilhar com pessoas que me trazem crescimento. Tem gente que perde muito da vida envolvendo com pessoas que não trazem crescimento nenhum na vida dele. Você está perdendo tempo, amado. Se você chegar com 63, vou fazer 64 agora, eu não posso perder mais tempo. Eu não posso perder mais tempo. Então eu não tenho tempo a perder. Então meu tempo agora, meu amado, você pode ver que eu não vou perder tempo. Eu vou aproveitar o máximo, porque eu não tem muito mais. Né? Não tem muito mais. Então eu não sou bobo. Né? Porque a palavra do Senhor nos ensina a gente ser sábio. Sou bobo não. Tem alguma coisa, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que saber viver a sua vida, amados. Tem que saber desfrutar das coisas boas da vida. Então, olha, o Evangelho é uma coisa tão gostosa na vida da gente, que mesmo se fosse para a gente poder conhecer o Evangelho, para viver apenas aqui na terra, já era a grande recompensa que você tem. Se você conhecer a palavra, se você começar a caminhar em obediência ao Senhor, a sua vida é tão boa, tão saudável, é tão gostoso viver, que se fosse só aqui na terra, já valia a pena. Mas só que, não é só aqui, o maior, ainda que você vai estar com Ele, eternamente. Né? Então, amados, é uma motivação muito maior ainda do que estar apenas aqui na terra. Então agora o que acontece? Que agora que os acontecimentos daqui da terra têm a sua importância, mas não é o principal na nossa vida. O principal na minha vida não está aqui, o principal está lá. Então é lá que a minha mente, ela fica aqui, às vezes resolve alguma coisa aqui, mas eu gosto de estar mais lá do que aqui. Né? Porque lá é muito mais gostoso. É muito mais gostoso você estar na presença do Pai. Glória a Deus. No versículo 6, diz assim, o meu ponto 6, versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz seja convosco. Além de pensar coisas boas, também somatizamos o que sentimos através desses sintomas físicos. Da mesma forma, a nossa ideia se transforma em prática. Por isso, uma pessoa que vive em paz também promove as mesmas em suas ações. Quem não tem paz vive arrumando problemas, mas bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Está em Mateus 5,9. Então, a paz não é somente uma ideologia ou sentimento. Sim, é algo realizável. Então, a paz não está apenas na sua mente, na sua cabeça. É algo que você vive. É algo que flui da sua existência, que flui da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a verdadeira paz, pratica o que é bom. Ela pratica o que é bom. A verdadeira paz, ela pratica o que é bom. O que é bom. Se você tem essa paz, se você vive essa paz, pode esperar coisas boas de você. Pode esperar coisas boas de você. Estou falando, às vezes eu faço assim, porque eu falo muito comigo. Né? Eu falo muito comigo. Então, quando eu falo assim, se você, é você falando com você. Então, você começa, que a palavra ela faz muito. Por exemplo, a palavra ela está preocupada com você. Deus está preocupado com você. Não está preocupado com o seu irmão, nem com aquela pessoa que não veio no culto, nem com quem ficou lá. Não, é você que está aqui. O Espírito Santo quer trabalhar no seu coração. É em você que ele está falando com você.
Então, quando ele está falando comigo, eu tomo tudo para mim. Então, toda vez que eu estou na igreja, que o pastor está pregando, aquele sermão é meu, é para mim, é para uma da minha vida, então é Deus falando comigo. Não está falando com o meu vizinho nem da direita, nem da esquerda, está falando comigo. Então, por isso eu atraio as coisas tudo para mim. Né? Porque outro dia, glória a Deus, mas a irmã chegou e falou assim, mas o meu vizinho é um problema. Meu vizinho é um problema. A outra falou assim, ele vai lá e coloca lixo na minha porta, e faz isso, e faz aquilo, e faz não sei o quê, e reclamou. Aí falou, e aí pastor, o que eu vou fazer? Ore e busque o Senhor, busque experiência com o Espírito Santo. Ah, pastor, amado, é isso mesmo. Aquele vizinho está ali, é para poder mudar você. Aquele vizinho está ali para mudar você. Então, às vezes, a pessoa quer ficar livre de uma situação, mas ela precisa ser trabalhada e tratada ali. O Espírito Santo sabe da vida, da nossa vida. Ele sabe a área da nossa vida que precisa ser tratada. Então, ele vai tratar com você, usando pessoas, usando situações, para poder tratar conosco. Então, olha, a arca da aliança, ela simbolizava a presença de Deus. Então, quando o lugar que a arca ia, a presença de Deus ia ali com a arca de Deus. Levava a arca, a presença de Deus ia, levava a arca, a presença de Deus ia, e tal, simbolizava a presença de Deus. Glória a Deus. Mas sabe como foi construída aquela arca? Ela foi construída de madeira de acácia. É uma madeira que dá no deserto, cheia de nó. A pessoa que mexe com madeira sabe o que é nó. O nó é uma parte dura da madeira, difícil de trabalhar. Então, uma madeira cheia de nó, para ela poder ficar retinha, ela tem que ser nivelada, esmerilada, ela tem que ser lixada de tudo enquanto é jeito, para poder ela realmente ficar lisa. Então, depois de todo esse processo que fizeram na madeira, fizeram um encaixe nela. E aquele encaixe, ela ia encaixar com outra madeira também, cheia de nó, cheia de coisas. Ali encaixava uma madeira na outra. Amados, o Senhor vem buscar uma igreja assim. Então o problema não está na pessoa que está do seu lado. O problema está em você. Deus vai usar essa pessoa para trabalhar no seu caráter. Deus vai usar essa pessoa para trabalhar na sua intimidade. Você precisa entender isso. Quando você entender isso, você vai orar diferente com Deus. E o Espírito Santo vai te revelar o que precisa ser mudado na sua vida. Quando você mudar, você vai ver que bênção que é esta pessoa. Ela vai se transformar numa bênção na sua vida. Então, por quê? É uma madeira de acácia, então veio cheia de nó para a igreja. Então, na igreja é lugar realmente de esmerilar uma pessoa com a outra, e vai esmerilando ali até encaixar. A hora que encaixa, sabe o que acontece? Aí faz a arca. Aí depois ficou aquele caixote bonito, bem feitinho, todo polidozinho. Sabe o que faz? Cobre tudo aquilo de ouro. Tudo coberto de ouro. Quem olhava para a arca assim só via ouro. Ele não sabia que lá dentro tinha som de madeira de acácia lá, toda ajustadinha uma na outra. Jesus vem buscar uma igreja assim. A igreja que Jesus vem buscar é uma igreja sem ruga, sem mancha, ataviada, linda, maravilhosa e bela. Jesus vem buscar essa igreja. Jesus vem buscar essa igreja. Então nós estamos aqui justamente para nos esmerilar um no outro, para poder buscar aquele encaixe, para a gente formar a igreja, participar da igreja. Né? Então, por isso é que às vezes a gente precisa ser trabalhado. Então a pessoa precisa sair coisas boas dela. Vou dar um conselho para você. Procura ser o mais agradável possível com as pessoas. Porque a sua atração com pessoas para estar mais perto de você, isso beneficia você. Você é abençoado, você passa a ser amado. Você passa a ser uma pessoa realmente bem visto. Porque você é aquela pessoa que atrai. Procura ser bom. Procura ser agradável às pessoas. Né? Se você, às vezes, o que eu tinha, Deus está trabalhando, mas o Espírito Santo vai trabalhar mais ainda. Né? Essa maneira de conversar com os outros. Ser grosso e ser direto. O Espírito Santo vai trabalhar isso comigo. Né? Para que eu possa falar o que precisa ser falado, mas com amor. O Espírito Santo está trabalhando. Eu ainda tenho mais um tempo ainda para poder trabalhar, eu vou ajustar isso na minha vida, no nome de Jesus. Tem coisas, amado, que nós vamos ter a vida inteira para poder nos ajustar no Senhor.
Amém? Glória a Deus. Então a verdadeira paz, ela pratica o que é bom. Agora o sétimo ponto, que é o último. Conformismo e luta. Está no versículo 11 e 12. Você está acompanhando aí, no livro de Filipenses, no capítulo 4, agora estou no versículo 11 e versículo 12. Digo-vos isso, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto na fartura como na fome, assim a abundância como na escassez. A paz, embora se conforme com as dificuldades, a paz se conforma com as dificuldades, nunca desiste ou deixa de lutar. Nunca desiste ou deixa de lutar. Às vezes temos que aceitar condições momentâneas e nos adaptar diante das limitações, mas sabendo que assim que for possível, o melhor será feito para mudar. Reclamar e brigar nunca ajuda. Por isso, às vezes, é bom esperar e se preparar para o melhor que vai vir. A verdadeira paz, ela se conforma e luta. A verdadeira paz se conforma e luta. Conforme com o que você tem. Conforme que você tem. Tenha paz no que você tem. Conforme com o que você tem. Mas saiba, mas não deixa de lutar por objetivos na sua vida. Porque às vezes a pessoa, ela não conforma com o que tem, já começa a perder a paz. Porque ela queria ter mais, ou conforme com o que você tem, com o que Deus tem te dado. Sou grato a Deus pela oportunidade, sou grato a Deus por ter me dado, sou grato a Deus, você precisa ser grato a Deus pelo que Ele tem te dado. Mas não pare de lutar, com o objetivo de alcançar coisas maiores. Né? Não vai se dar limitado e conformar, e viver naquela conformidade. Não. Você conforma com o que você tem, mas continua lutando para alcançar algo maior. Está dando para entender? Estou falando que você vai conformar com o que você tem, mas não vai abrir mão de lutar por objetivos maiores. Né? Conforme com o que você tem, para você não ficar murmurando e nem xingando. Mas alimente esperança no seu coração por coisas maiores. Busque o Senhor os seus sonhos cumprir na sua vida. Não deixe de sonhar. Não deixe de lutar pelos seus sonhos, pelos seus ideais. Mas também não fica murmurando com o que você tem. Não fica murmurando. Sabe por quê? Essa palavra me trouxe uma direção assim do Senhor, e eu comecei a pensar que grande parte dos milagres que Deus fez, Ele sempre pegou coisas pequenas para operar prodígios e maravilhas. Então Ele pegou 2 peixinhos e 5 pães ali e alimentou a multidão. Então, concorda com o que você tem, mas saiba que Ele vai operar coisas grandes na sua vida. Outro lado também, ser fiel no pouco, que Ele vai te colocar sobre o muito. Você tem que conformar com o que você tem e almejar coisas maiores. Você conformando com o que você tem, Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Mas Ele vai fazer coisas maiores na sua vida. Porque você está sendo fiel no pouco. Então você está sendo capacitado para ser colocado sobre o muito. Seja fiel no pouco, Ele vai te colocar sobre o muito. Amém? Não murmure com o que você tem. Dê graças a Deus. Glorifique o nome dEle. Porque Ele está te preparando para te colocar sobre o muito. Glória a Deus. Então, conforme e lute. Deus é a fonte da verdadeira paz. A conclusão está no versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Certamente você já ouviu alguém dizer o fim desse texto como um chavão. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas qual será o contexto desta palavra? A qual motivo conclusivo dela? Percebe-se que o autor, que é Paulo,
escreveu uma série de dificuldades enfrentadas, e então termina dizendo que mesmo assim, acredita que tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. Aquilo que não conseguimos naturalmente é possível pela fé. Assim a paz de Deus nos capacita para vencer. Não adianta ter tudo na vida e não ter paz. Não adianta você ter tudo na vida e não ter paz. Não adianta. Não adianta você ter tudo na vida e não ter paz. Eu gosto sempre de falar, porque a bênção que o servo de Deus tem, é uma coisa, a gente consegue as coisas na nossa vida, muitas delas são com muita dificuldade. A gente vai alcançando os nossos objetivos na nossa vida com luta, com muitas dificuldades. Certo? Mas nós devemos entender uma coisa. Vamos entender uma coisa. Você consegue com muita dificuldade. E consegue. Glória a Deus, você consegue. Consegue. Amém? Aí você consegue aquilo que você almejou. Quando você consegue no Senhor, você tem satisfação naquilo que você conseguiu. Você tem alegria em desfrutar o que você conseguiu. Agora, não adianta nada a pessoa ter coisas e não ter prazer naquilo que tem. Eu conheço muita gente rica, que tem muitos bens, mas ela não tem prazer nos seus bens. Ela não tem prazer nos seus bens. Então, amados, é uma coisa ali, é a mesma coisa é a paz. Então, se você tem paz, você vai desfrutar da presença do Pai. Então, tudo vai ser diferente na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta ter muitas coisas. O importante é ter coisas que nos tragam paz. Paz. É essa paz que eu quero ministrar para você nessa noite. É essa paz que eu vim falar para você nessa noite. É essa paz que o Senhor colocou no meu coração, para que você venha entender um pouco dessa paz. E você venha viver essa paz na sua vida. Que você venha se alimentar dessa paz na sua vida. Pode sentar ali. Isso. É a paz de Deus que excede todo entendimento. A paz de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, glória a Deus. Essa paz, ela já está liberada para acontecer na sua vida. Essa paz foi liberada para realmente fluir na sua vida. Já foi liberado para você. Se você não está vivendo essa paz, pode procurar que Deus vai realmente dar essa paz para você. Busque no Senhor. Essa paz que nós vimos nessa noite, nesses 7 pontos que eu vi aqui, que diz assim, olha, a primeiro, alegria. Segundo, a verdadeira paz é o equilíbrio. A verdadeira paz é tranquila. A verdadeira paz é compreensão. A verdadeira paz é o bom senso. A verdadeira paz pratica o que é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Essa é a paz que Deus tem para você. A verdadeira paz se conforma, mas luta. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida e o seu coração.